Gente, queria fazer uma perguntinha. Quem é Pablo Marçal? Quem é Pablo Marçal? É um pré-candidato a presidente. Ou seja, o cara pensa que vai vencer o Luiz e o Messias. Deve estar doido. Não é? Porque contra esses dois, eu acho que é muito difícil ter chance. Mas o Messias garante que ele pode vencer. O cara nasceu numa periferia de Goiânia, dentro de um Voyage 87. Confere? Não chegou nem a entrar na maternidade. Menino pobre, pobre mesmo. Filho de funcionário público. Com 35 anos, é um dos maiores mentores do Brasil. O número 1, Ferdinando, eu disse o número 1 em infoproduto da América Latina. Não é para qualquer um. Marçal aprendeu a aprender e divulgar o seu conhecimento para milhões de pessoas. Talvez o fato de ter sido um grande professor tenha sido a chave para isso se tornar um grande sucesso na vida dele. E ele ser um dos maiores empreendedores. Um empreendedor de sucesso com direito a helicóptero e jatinho. Gente, helicóptero e jatinho. Ferdinando, eu preciso falar mais alguma coisa? Eu tenho certeza, e eu encerro aqui, que depois de vocês conhecerem a história desse cara, vocês não vão duvidar de mais nada. E eu passo a régua. É com vocês. Inevitavelmente, quando você começa a fazer alguma coisa, se prepare. E eu falo isso principalmente para os mais capacitados. Escute o que eu vou falar. O que vai ter de gente tentando descredenciar você, não é pouco não, mas não desanima não. Porque quem te deu a habilidade que você tem é Deus. E é assim que funciona. Então é só uma questão de tempo. E quem não te aceitar, te engole. Tá ligado, mano? Eu nasci em Goiânia. Nasci dentro de um carro, num Voyage 87, no banco da frente. E não deu tempo de chegar na maternidade. Estudei a maior parte da minha vida em escola pública. E meus pais divorciaram, eu tinha 6 anos de idade. Eu tenho 4 irmãos, eu sou o mais novo. Sou o caçula lá de casa. Com 9 anos, foi a última vez que meu pai me deu dinheiro. E eu lembro dele falar assim, você vai ter que conquistar. E aí eu lembro que meu primeiro dinheiro foi uma moeda de 25 centavos. Eu comecei a olhar carro lá no centro de Goiânia. Meu pai foi bem enfático nisso, de ensinar a gente a conquistar as coisas, né? As pessoas, elas não sabem o que fazer com os seus traumas. Eu acredito que eu aprendi muito rápido o que fazer com isso. Na vida, as pessoas carregam sempre o que fizeram com elas. Mas o que de verdade interessa não é o que fizeram com elas, é o que você faz com o que fizeram com você. Então eu sei lidar muito bem com isso. A primeira vez que eu vi a Carol, eu trabalhava operando um som num auditório, na igreja. E aí eu vi ela assim, sentada à esquerda, uns 70 metros de mim. Eu falei para a pessoa do lado, o Joãozinho, um amigo meu, até hoje. Eu olhei e falei, eu vou casar com ela. Quando eu cheguei nela, a primeira fala minha foi, eu vou casar com você. Aí eu já preparei por fora, ela falou, eu também vou. Ela é mais doida que eu. Eu era atendente de call center. Foi uma profissão muito boa, viu? Eu aprendi muito a ouvir as pessoas. É um dos momentos que eu tenho saudade ali de ouvir uma pessoa, sentir o coração dela pela linha e ver a insatisfação dela com a empresa, né? Que às vezes alguém não atende ela bem. E depois conseguir ouvir dela assim, obrigado, você é diferente. Eu tenho saudade daquilo. Não do salário, nem da carga horária, nem da cadeira, nem do lugar. Mas da sensação de ajudar ali foi onde eu comecei a ser transformado. Diferente de muitas pessoas que acham que eu sempre fui rico e tudo, muito diferente. Eu passei muita coisa para chegar aqui. E por isso também nem importa com esse tanto de coisa, porque não muda nada para mim. O meu sonho de vida quando eu era adolescente era ser jogador de futebol. Eu cheguei a orar, assim, mas de verdade, falar assim, Deus,
Se o senhor me fizer jogador de futebol, não te peço mais nada. Ainda bem que ele não me ouviu. Há 2 anos atrás, 3 anos, eu falei assim, eu vou ser o número 1 de infoproduto do Brasil. Todo o meu time riu de mim. E hoje eu sou o número 1 da América Latina. Eu queria que o brasileiro ele soubesse que ele é ilimitado. Ele pode fazer o que ele quiser. Aquilo que era o grande sonho de qualquer pessoa ainda é muito pequeno perto daquilo que qualquer pessoa aqui no país pode chegar. Só que não é qualquer pessoa, é desde que ela deixe de ser qualquer um. Ela precisa ser alguém. Ela precisa olhar dentro dela, independente de alguém falar que ela é ou não é, ela tem que olhar dentro dela e falar assim, eu sei quem eu sou. Uma pessoa normal, ela só enxerga o agora. Uma pessoa que é extraordinária enxerga o futuro, mas os gênios, eles enxergam o futuro do futuro. É um lugar onde poucas pessoas conseguem enxergar. Ela consegue transportar a mente dela para o futuro e lá do futuro ela consegue pegar um telescópio e ver de fato o que é o futuro. Eu chamo isso de futuro do futuro. Só se governa sem guerra quem tem sabedoria, quem não tem ego, quem consegue tratar diariamente o ego consegue governar sem guerra. As pessoas que o Brasil tem na polarização, elas estão dispostas a aprender coisas novas e trocar por coisas antigas? Será que isso existe? Não existe. As duas pessoas estão cansadas, as duas pessoas há anos, há décadas não mudam de pensamento e é por isso que o Brasil não muda. Parece uma crítica, mas é uma realidade, é um pensamento que eu queria que os 214 milhões de pessoas tivessem. Eu percebi que o país ele realmente precisa de ajuda e sempre que se levanta alguém, o brasileiro com a mentalidade que ele tem, ele quer derrubar essa pessoa. E realmente eles conseguem. O problema é que não é que eu sou blindado, é que eu não me importo. É realmente um chamado. Não tô nem aí se vai ser criticado. O problema dessa vez é que alguém que não importa com crítica, pelo contrário, sabe usar a crítica. Eu sou a imagem e semelhança do Criador, sou um governante sobre a terra. Eu acredito que eu sou pai de 5 filhos, o 5º vai chegar em breve. Eu sou casado com a mulher que é mais linda que os meus olhos já viram. Eu tenho os pais que deram o melhor que eles puderam para mim. Eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Eu tenho uma paixão pelo reino, pela palavra de forma descomunal. E eu tenho coragem de dar tudo que eu tenho por isso, né? Se o Senhor colocar algo no meu coração, eu esqueço qualquer possibilidade de dar errado. E se der errado, já deu certo, porque foi Ele que me chamou. Agora é 90, 90 é você. O futuro do futuro começa a ser construído agora. E é com muita honra que eu chamo para ocupar o palco o presidente nacional do PROS, Marcos Holanda. Agora é 90, 90 é o PROS. Agora é 90, 90 é vencer. Agora é 90, 90 é o Brasil. Agora é 90, 90 é você. E o próximo presidente do Brasil, Pablo Marçal. Agora é 90, 90 é o PROS. Agora é 90, 90 é vencer. Agora é 90, 90 é o Brasil. Agora é 90, 90 é você. Toca a bola. Por favor, meu amigo Pablo, muito obrigado aí pela presença de todos, muito obrigado por nos visitar aqui na nossa casa, nossa sede nacional do PROS. Muito obrigado, imprensa, por estar cobrindo essa festa, muito emocionado. Quero recordar, vou contar uma historinha breve aqui, recordar como nós nos conhecemos através do nosso querido Dr. Amauri, que é nosso vice, mas é irmão, um grande amigo. Me chamou para uma reunião, mais uma das 200 que acontecem no dia. Eu falei, tá bom, vamos lá. É meu amigo, né? Vamos lá. Conversamos ali no Kubitschek Plaza.
E o interlocutor foi convencendo. Eu tinha uma viagem para Roraima, né? Tinha uma viagem a Roraima, cansado, e para poder ir no dia seguinte a São Paulo. E essa viagem já deu errado, que eu tinha que voltar meio-dia, perdemos o voo, voltei 3 da manhã, eu já estava para desistir dessa história. Falei, a Mauri vai sozinho, porque eu não aguento mais, está muito cansado. Enfim, cheguei aqui depois de uma viagem cansativa. Essa parte você não conhece, né? Cheguei aqui depois de uma viagem cansativa, mas mesmo assim, a Mauri animado, falei, vamos lá, Mauri. Aí, só para cumprir tabela mesmo, falei, não, é meu amigo, vamos lá para São Paulo. Ele sabia, não estava animado nem um pouco. Fomos lá para São Paulo, ficamos, ainda deu errado. O helicóptero lá, ficamos mais de 1 hora aguardando, ele já até avisou, eu também. Eu falei, aguardo 10 minutos, senão vamos embora. Vamos volta para Brasília, que tem muita coisa para fazer. E aí deu certinho. No momento que nós falamos que íamos voltar, já apareceu a pessoa e pegamos o helicóptero, fomos lá ao seu encontro. Cadê o Pablo? O Pablo não estava, e conversa. Aí, nesse momento, eu peguei o celular e quem é Pablo? Eu estou indo para uma reunião com o Pablo, mas não sei quem é esse Pablo. E fiquei pesquisando. E pesquisa aqui e disfarçadamente, né, doutor? Para ninguém perceber que eu não conhecia o Pablo, né? Então, eu estou lá, quem é o Pablo, e conversa vai, conversa vem, e olhando o celular, cheguei a mandar mensagem para o Cacá, pesquisa para mim quem é o Pablo. E eu estava totalmente por fora quem era o Pablo, e daqui a pouco, depois de acho que 1 hora de conversa, aparece o Pablo lá, e o Pablo vem nos conquistando, foi falando o porquê que estava naquela reunião, e parecíamos amigos assim há décadas, né? Questão assim de minutos, já estávamos ali com muita afinidade, e sempre eu estava falando em nome da nossa diretoria, porque a princípio não acreditava naquela reunião. Então foi eu e a Mauri. Depois eu vi o tanto que era importante, eu falei, cadê o Boa Morte? Cadê a Sandra Caparrosa, que nos representa aqui, nossa secretária da Mulher? Eu falei, depois eu passo isso para eles. E assim aconteceu. Nós nos encontramos, conversamos, e naquela conversa ali, em alguns momentos eu tentava abstrair daquele lugar, não estar ali, e lembrar que lá no PROS, no começo, em 2013, 2014, nós começamos a plantar várias sementes, e aquele momento estava germinando uma das sementes lá que nós plantamos durante esses anos todo, Brasil afora, em todos os estados. Aí eu lembrei de outra história. Durante a nossa conversa, eu ainda consegui fazer essa viagem e voltar ali. Eu tinha uma chácara aqui em Brasília, e desde criança gostei muito de plantar, né? Plantar pelo prazer de ver a germinar, né? Você acompanhar ali é uma vida. E assim eu fiz lá na minha chácara. Caseiro, vamos plantar para ganhar dinheiro, plantar. Eu falei, tá, vamos plantar. O que você precisa? Trato, tá, trato. Semente profissional. Vamos lá na semente profissional. Aí fizemos um investimento, arou a terra, adubou a terra, plantamos, e o que aconteceu? Deu uma semana, começou a germinar. E mais depois, a planta cresceu e trouxe frutos. Tinha tanto fruto, tinha pé de tudo. Tinha lá, por exemplo, eu nem sabia, não conhecia, era uma experiência nova. Tinha quiabo. Eu não sabia que quiabo dava tanto. Você tinha que colher segunda e sexta. Então, chegou um tempo que a gente não sabia o que fazer, porque a intenção não era vender aquilo, era simplesmente pelo prazer de ver germinar e crescer. E o que aconteceu aqui no PROS da mesma forma. Nós plantamos várias sementes e, de repente, estava você lá, uma planta formosa lá ao nosso lado. Isso aí foi um resultado de um trabalho longo. Fiz com todos os amigos aqui do PROS durante aí 7 anos. Então, aquilo me emocionou. A gente conversava e eu lembrava dessa história. No final da história, em relação à minha plantação, eu abri lá para as vacas que tinha, elas comeram lá, porque eu já não aguentava mais. Não aguentava mais, sabia nem o que fazer com tanto que frutificou, né? Então, a natureza é bela e isso acontece aqui. Esse fruto que nós plantamos lá em 2013, 2014, está aqui acontecendo agora, né? Você está aqui, veio, e eu acredito que foi nada é por acaso na vida, né? Então foi um propósito de Deus, você sentiu isso também, e criou uma conexão, e que no outro dia eu chamei aqui Sandra, e acho que foi só você, né, Sandra? Conversei com a Sandra, e eu
né, hipnotizado, empolgado. Sandra, aconteceu isso em São Paulo. Ela não conseguia nem entender, porque eu estava muito, né, eufórico. Assim. E só que antes, uma hora antes de eu explicar o que aconteceu na reunião em São Paulo, a Sandra já relatou sobre uma pessoa, um fã seu, que eu não conhecia, não sabia. Aí eu falei, meu Deus, é muita coisa. É o Mauro. O Mauro falou, não, Pablo, é isso. Eu falei, eu nem comecei a falar do Marçal, a Sandra já tem a informação, então foi assim. Então foi um presente de Deus. Todo mundo aqui você veio para a nossa família e trouxe vários amigos, sabe? Cresceu o partido. E isso em meio à janela fechando. Fecha, não fecha, e Pablo chegando. Né? Acho que faltavam 2 dias, né? 2 dias. Um momento muito especial, Deus nos abençoou, e chegamos nesse momento aqui do lançamento oficial da sua pré-candidatura a presidente do Brasil. Então, nós acreditamos, não é uma aventura, como muitas pessoas perguntam, não existe aventura, é um projeto sério que nós acreditamos. Eu vou deixar de ser presidente por esse momento, que eu sou seu eleitor. Inclusive, eu vou ali para baixo agora assistir, né, o meu presidente falando. Obrigado. Tamo junto. Obrigado. Boa noite a todos. Essa primeira fileira aqui, a Mauri, a Sandra, ao Edmilson, ao Vanderlei, ao presidente de honra e de exercício. Obrigado a todos que estão aqui presentes, o Eduardo Rodovalho, que é nosso pré-candidato a Senado em Goiás, e cada um dos Nésio, e os que eu não falar o nome aqui, me perdoe. O auditório, pelo aconchego aqui, dá para falar o nome de muita gente, mas eu vou falar em poucos minutos, então não se ofenda se eu não falar o nome de todos. Eu acredito de verdade que esse país ele tem jeito. Uma das coisas, o deputado nosso federal por Minas, o Hélito, eu acredito de verdade que esse país tem jeito. Se eu não acreditar, se eu não envolver toda a minha vida nisso. Alguém me perguntou esses dias, mas você vai colocar seus filhos nisso? Eu não vou colocar os meus filhos, eu vou colocar tudo que eu tenho. Vou colocar minha esposa, vou pôr minha vida, meu sangue, meu suor, minhas lágrimas, minha gordura, o que for para isso acontecer. Alguém falou assim para mim, toda hora eu ouço, não fala isso, senão você vai perder voto. Eu não tenho nenhum, então não estou preocupado em perder voto. Vários marqueteiros estão magoados comigo, porque eu falei que não vai ter marqueteiro nessa campanha minha. Nos nossos milhares de candidatos, vai ter, na minha não vai. E aí estão magoados, mandando mensagem para mim. Eu não vou fazer do mesmo estilo que já fizeram. O estilo que já fizeram, o João Dória não conseguiu sair do lugar. O Ciro também não acelera. Os outros candidatos que estão aí para concorrer, o estilo é o mesmo estilo, não está funcionando. Então nós vamos fazer, já começamos o estilo diferente. E eu quero falar para vocês que são do PROS, que é tempo do Brasil prosperar. 60% da nação não quer votar nem no Luiz, nem no Messias. Só que o brasileiro tem um problema. A maioria dos brasileiros, eles acostumam com coisa ruim e aceitam uma vida ruim, porque é uma prática nossa, é uma mentalidade nossa. Acostumar com coisas ruins. E eu não sou assim. Então, eu não coloquei meu nome para testar, nem para tentar. Quem tenta não consegue. Eu tenho certeza do que está acontecendo aqui. Nós vamos bater recorde, né, em votos de legenda, a gente vai bater recorde de gente se posicionando nesse partido. Nós vamos treinar igual um batalhãozão mesmo, romano, para a gente dominar esse país. Tá? A democracia, ela é uma das coisas mais caras do mundo. E por ser tão cara, a gente tem que saber usá-la. E para o processo democrático continuar prosperando, a gente precisa de alternância de poder. O que significa isso? A gente tem que deixar nossas paixões partidárias de lado, e todos os anos de eleição, a gente precisa de entender que o país precisa... O Essá de Queiroz falava isso. Os políticos e as fraldas de crianças pequenas, a gente troca pelo mesmo motivo. Não precisa nem falar o que é. Então, a alternância de poder é a forma mais pura e simples de exercer a democracia. E eu percebo que na política, aqui eu quero fazer um apelo para todo mundo do nosso partido, e eu falo nosso,
e eu espero, eu vou sempre falar isso, e quero que vocês me ajudem a nunca trocar de partido, a nunca passar na cabeça ter outro partido. Se tem uma coisa que eu modelei do Luiz, que é muito bom, é que ele nunca trocou de partido. E eu queria que, de fato, né, o que a gente tiver de problema dentro da nossa casa, a gente resolva dentro da nossa casa. A gente não precisa de ficar levando problema para os outros. Mas que a gente entenda que a pluralidade de ideias e confrontos é muito positivo para a gente crescer. Agora, confusão e contenda é terrível. O que eu vejo? Que a maioria dos partidos não prosperam, mesmo tendo muito dinheiro. Não tem unidade e não tem linguagem. O que faz, às vezes, os partidos não prosperarem e a política ser rejeitada pela sociedade é um problema chamado ego. E ego é igualzinho mau hálito. Você tem que escovar os dentes todo dia. Você tem que bater um desodorante nas suas axilas todos os dias, você tem que lavar sua genitália todos os dias, você tem que lavar seu rosto, você tem que lavar seu nariz, você tem que lavar sua orelha, você tem que lavar seus poros, né, por causa do suor. Assim, o ego também precisa ser lavado todo dia. Então, a gente tem uma grande chance de prosperar, de fato, né, subir o Planalto. A chance não é o que a pesquisa está falando. A gente apareceu, tem 5 dias na pesquisa, na frente do Bivar, que é da União, e na frente da Simone Tebet. Para mim, isso não é nada demais. Começamos agora o processo. Mas sabe o que é o problema? O problema é que o Brasil... Estavam me perguntando no meu primeiro ato. O que eu vou fazer em 2023? Se é assim o Brasil decidir. Meu primeiro ato é liberar uma lei. O povo brasileiro está liberado para prosperar, governar a própria vida e assumir o controle de tudo que tiver no coração deles. Esse é meu primeiro ato. Alguém está falando aí sem parar. O Pablo é jovem demais. Sabe o que é o problema? Eu ouvi isso quando eu fui casar. Eu casei com 21 anos. Todo mundo falava, você é jovem demais. Eu confesso, eu fui muito jovem para casar. Também sou jovem para ter 4 filhos. Também sou jovem demais para atingir bilhões de reais em VGV, em valuation, em equity. Eu também sou jovem demais, né, para ter 26 empresas. Sou jovem demais, né, para pilotar carro de corrida, avião, helicóptero. Eu sou jovem demais mesmo. Sou o caçula dos presidenciáveis. E eu quero te falar uma coisa. Quem é jovem demais tem mais energia que todo mundo. E o Brasil precisa de energia. Tá? Respeitando a experiência, quem é jovem demais e gosta de ter gente mais velha como conselheiros, essa pessoa realmente está comprometida em crescer. Teve um governante em Israel chamado Salomão. O nome dele original não é Salomão, não sei se você sabe, é Gedidias. Gedidias foi o único governante de Israel de Saul, há 3.000 anos atrás, até o dia de hoje. 3.000 anos. Eu não falei 300 anos, falei 3.000. O único governante que governou sem guerra. Como que é possível um governante governar sem guerra numa nação que ficou 3.000 anos em guerra? Que está em guerra até hoje. Só tem um jeito. É um negócio chamado sabedoria. Salomão sabia fazer pergunta, Salomão sabia resolver problema, Salomão se antecipava. Quem faz pergunta, resolve problema e se antecipa, governa com maestria. O que falta no país é diálogo. O que falta no país é entender a alma da Constituinte, da nossa Carta Magna, e entender nela o que o Constituinte colocou lá dentro, entender os princípios que estão lá dentro. É entender que cada poder é um poder diferente, que a gente não afronta poderes. É entender que a gente precisa de constituir uma nação onde cada um respeita a visão do outro. Eu não seguir o que você prega não significa que você está errado para mim. Significa, eu te respeito. A gente não pode mais ficar na discussão de um país ir para uma esquerda e ir para a direita. A gente tem que colocar esse país para frente. E aí, se você perguntar para a nação hoje, vocês estão satisfeitos? Alguém vem me perguntar, qual a nota que você dá de 0 a 10 para o atual governo? Eu falei para ele, a gente não precisa dar nota. No Correio Brasiliense. Ninguém precisa dar nota em governo nenhum. O governo tem um certificado. O certificado do governo é quantos dígitos de inflação a gente tem. Deu 2 dígitos, é um certificado de incompetência de gestão. Qual que é a taxa de desemprego? Deu 2 dígitos, é incompetência de gestão. As pessoas conseguem abastecer o carro, já está quase chegando em R$10, isso é um certificado de incompetência. Para que eu vou fazer uma escorização, dar uma valorização no atual governo, sendo que eu tenho certificados de confiabilidade internacional de investimento, eu tenho os dígitos de inflação, eu tenho
um botijão de gás custando 10% do valor do salário mínimo. Não faz sentido. Imagina um trabalhador ter que tirar 10% do salário dele para colocar em gás. Então não precisa de dar essa valorização, essa valoração. As pessoas sabem falar. E eu quero confessar uma coisa para todos vocês, né, para a imprensa que está aqui, para os amigos, para essa família chamada PROS. Se o país estivesse crescendo, a gente não estava reunido aqui hoje. Vocês poderiam estar até reunidos com outra pessoa. Eu jamais estaria envolvido nisso. Então, não é só um clamor da sociedade, mas é uma coisa que grita no meu coração desde a minha infância. Lá no Parque Ateneu, onde eu cresci, estudando em escola pública, eu lembro que alguém falava assim, ó, não gostou, meu irmão? Vai lá você e faz. Então eu estou aqui. Eu não estou gostando do que está acontecendo. Eu faço uma pergunta para todo mundo. E eu quero perguntar para essa plateia aqui, inclusive para 214 milhões de pessoas. Os dois candidatos, o ruim e o menos ruim, eles estão preparados para aprender coisas novas? Eles estão dispostos de verdade a mudar a mentalidade deles? Sim ou não? Não. Essa resposta é unânime. Como que você espera uma mudança num país, sendo que os governantes, os principais, os mais cotados, os mais badalados, o ex e o atual, mas ninguém é do futuro, eu não vejo ninguém do futuro. Eu não vejo ninguém falando do futuro do país. Eu não vejo ninguém falando qual que é o chamado do Brasil como nação. Eu vejo os dois, o ex e o atual, querendo ficar nisso. Agora a briga é, vamos continuar do jeito que está ou vamos voltar para o passado? Nenhum dos dois, a gente não pode ser engolido pelo passado. Esse continente chamado Brasil foi um dos poucos países com essa... A gente tem uma super economia que ficou travado nos últimos 10 anos e não cresceu. Então, tem que abrir meu coração. Se isso aqui estivesse crescendo, deputado Hélito, você não ia nem me conhecer pessoalmente. Talvez, né? Ô Edmilson, você não ia estar me vendo aqui num partido político, porque eu nunca participei de um partido político. Eu chamo o que está acontecendo agora de uma invasão política. Vocês nunca viram o tamanho da renovação que vai acontecer agora, nessa legislatura e nessa eleição. E não adianta só renovar pessoas. Eu quero que vocês lembrem desse R aqui, ó. Esse R aqui é de restaurar, é de renovar, é de repaginar, reformar a nação. E não adianta você colocar pessoas novas nos cargos e se essas pessoas não têm a mente renovada, não vai adiantar. Então o meu desafio para todos os senhores, né? Num único dia a gente filiou 20 mil pessoas que vieram com confiança em mim. Eu fiz um apelo num dia. Eu continuo fazendo um apelo, todos vocês que são filiados ao PROS, procure o diretório municipal, estadual e entre para a guerra nessa eleição. Ah, mas eu não sei como fazer, a gente ensina. Ah, não tem tempo, tem muito tempo, acredite. Os maiores lançamentos que eu já fiz no mundo, os maiores lançamentos do mundo, a gente precisa de 60 dias para convencer 2 milhões de pessoas. Isso só para 10 mil entrarem num projeto. Então, 2 milhões de pessoas têm que ser acionadas e movimentada energia para 10 mil entrarem. Então, é só aumentar a escala de energia. O que eu quero que vocês entendam é que essa eleição vai ser a eleição mais diferente de todos os tempos. Não é por causa de Pablo Marçal, é porque pela primeira vez, desde 89, a rejeição dos dois principais candidatos está astronômica. O povo brasileiro não sabe o que fazer, mas também não quer. Isso ele já sabe, eu não quero. E do fundo do meu coração, tá? Presidente, se alguma pessoa boa, justa, com energia e que olha para o futuro se levantar em qualquer partido, eu vou apoiar essa pessoa, eu espero que vocês apoiem também. Eu quero ver quem tem pujança, eu quero ver quem tem energia, e eu estou pronto para isso. Então não é uma questão de ego, né? Já me acusaram, você quer aparecer. Eu estou virando um alvo, né? Se fosse um clube de tiro, o Brasil, eu virei o alvo do clube de tiro, aparecer que jeito assim. Eu já comecei a ser investigado em diversas coisas. Eu estou achando divertido esse jeito. Por que a política não funciona? Não funcionava. Porque quando alguém de bem entra na política, a primeira coisa que alguém faz é vamos caçar o passado. Pode deixar que eu vou fazer uma live, ou então vou pagar 1 hora lá perto do Jornal Nacional, eu mesmo pago e eu conto para vocês os podres da minha vida inteira para ver se ajuda. Vai ser a primeira vez numa campanha eleitoral que você vai ver alguém gastando o horário da televisão só para falar assim, ó, para economizar o horário de todo mundo e para todo mundo usar o horário, para não falar de mim, falar de projeto, eu vou usar o meu horário para falar dos meus podres, assim vocês ouvem da minha própria boca, eu falo. Não tem problema. Esse é o jogo, vai ser uma eleição diferente. Por que eu falo isso? Porque a gente só fica olhando para o passado, a gente não quer ouvir o que a pessoa carrega para o futuro.
Então, fiquem tranquilos, tá? A eleição nunca mais vai ser a mesma. Essa é uma eleição híbrida, a internet vai falar muito, mas eu acredito muito mais em movimentos. Vocês que são pré-candidatos, quantos pré-candidatos tem aqui? Levanta a mão. Aê! Muito bom. Precisa de pelo menos dobrar esse número aqui até o final da minha fala. Voto não ganha eleição. Vocês têm que saber disso. O voto é um ato crítico que a pessoa, muitas delas, aperta o botão errado na hora de confirmar. Muitas delas pegam um santinho no chão e digita qualquer número lá na hora. O que ganha a eleição chama-se movimento. Quando alguém fala assim, vou votar em você, eu falo assim, isso não é hora de discutir isso. A gente tem que discutir o Brasil. Voto é um ato tão simbólico, é um ato tão cerimonial, que falar que vai votar em alguém não muda nada para o país. Agora, você fazer parte de um movimento, liderar isso e multiplicar pessoas para elas acreditarem. Hoje eu tive com um jornalista bem famoso do Brasil, um dos mais respeitados da história do Brasil. E ele olhou para mim e falou, você quer que tipo de ajuda? Eu falei, tem como você bater em mim no jornal? Ele falou, não entendi, nunca vi ninguém pedir isso. Eu preciso de ser pelo menos falado. Quer falar, fala mal disso, disso, mas eu preciso que vocês falem. Eu só preciso de uma ajuda de vocês. É só falem, deixa o resto comigo. Então, eu não estou pedindo ajuda, não vou fazer conchavo. Vai ser bem difícil, mas eu vou cumprir exatamente o que a Justiça Eleitoral manda. Tem um monte de gente que ri de mim, você não vai conseguir. Eu vou cumprir exatamente e não estou preocupado em ganhar ou perder a eleição. Eu estou com uma única preocupação. O país ser governado por um daqueles dois. Essa é a única coisa que tem no meu coração. Então, se for eu, se for outro, para mim não interessa. Mas eu vou dar tudo que eu tenho nisso. Então, põe uma coisa no coração de vocês. É tempo de vocês perderem essa vergonha. O brasileiro não é um povo tímido. Assuma a posição de vocês. Tem uma coisa que eu quero falar, vocês não vão esquecer nunca. Quantos mandatos você tem, Wellington? 6. 6 mandatos. Tem 6 mandatos que o Wellington desce o poço. Sabe o que é o problema do Brasil? Pouca gente quer descer no poço da política. É um poço. Se você não desce o poço, faça um favor. Pelo Wellington. Segura a corda do Wellington. Eu vou te contar os perfis. Se esse Brasil realmente entender, nós vamos politizar a nação nesse ano. Se o Wellington é nosso candidato e desce, segura a corda. Se o Amaury é nosso pré-candidato a deputado federal, segura a corda. Se o Edmilson é nosso candidato a Senado, segura a corda. Eu não tenho coragem. Se a Gisele é nossa pré-candidata distrital, vai segurando a corda. Você vai? Vou. Eu não tenho coragem de ir. Deixa que eu seguro a corda para você. Apoie. Isso tem nada a ver com dinheiro. Nada a ver. Terceira coisa. Não tenho tempo de segurar a corda, nem gosto e nem queria que você mexesse com isso. Então a terceira coisa que você pode fazer é ajude com dinheiro, já que você não pode dar seu tempo de qualidade. Eu vou te falar a real. Seu dinheiro vale bem menos do que você poder segurar a corda. Segurar a corda é catar seu telefone e falar assim, deixa eu articulado, vou conectar você com pessoas. Eu conheço os empresários mais ricos do país. Eu tenho amizade direta com uns 17, 18 bilionários hoje. A gente tem confrarias, a gente senta nas mesas e decide muita coisa junto. E o mais interessante é que todos eles, pode contar comigo que eu vou te apoiar. Eu falei, vai apoiar que jeito? Pode falar lá o tanto que tem que doar. Eu falei, o dinheiro que você tem eu também tenho, amigo. Eu não quero seu dinheiro, eu quero seu telefonema. Eu quero você pegar o telefone e ligar. E os caras falam, para de brincadeira. Eu desci na fazenda do maior fazendeiro do Brasil. Aí eu tive lá numa festa, ele ficou me cercando, mas você vai sair candidato a presidente no Brasil, eu vou te ajudar. Como que você pode me ajudar? Você já sabe. Né? Você já sabe. Eu falei, não sei. Não, você já sabe, eu vou te ajudar daquele jeito. Que jeito? Eu falei, tem uma bomba nuclear no seu bolso. Eu falo para todos os pré-candidatos, a bomba nuclear que faz uma eleição é um celular. Lembra disso? Nenhum amigo meu de multimilionário é bilionário. Eu falei, eu vou receber um dinheiro seu. Eu não quero seu dinheiro, eu quero seus telefonemas. Eu quero que você faça o network para a gente chegar em lugares que dinheiro não chega. Vocês dão conta de falar um negócio para ver se vocês começam a viver isso? Fala assim comigo. Networking vale mais que dinheiro. Para vencer a eleição, acredite, Henrique Meirelles gastou 60 milhões e teve menos votos para presidente da República que o Cabo Daciolo, que gastou 80 mil. Ou seja, dinheiro não compra eleição, meu filho. Carinhosamente, meu filho, só que eu sou filho de vocês tudo aqui pela idade. O Átila Maia está aí, o brigadeiro? Está aí? Eu vi ele na entrada. O Átila tem um case de sucesso que eu queria compartilhar com a nossa família do PROS. Ele nem é do PROS.
Mas ele me contou isso. Eu, enquanto candidato e pré-candidato à presidência do Brasil, vou fazer a mesma coisa, mesmo dominar no digital. Ele senta numa rodoviária, gastou R$ 3.500 na última campanha e fez 131 mil votos. Sabe que jeito? As pessoas descem do metrô, tudo bem? Eu sou o Átila e eu estou aqui, eu sou pré-candidato. Posso tirar uma foto com você? Qual que é seu número? Manda a imagem da foto. Todo mundo fala assim, eu vou votar em você. Quanto que ele gastou em 130 mil votos? Olha lá o Átila ali. R$ 3.500. E a gente tem uma tara de falar assim, para fazer a campanha precisa de 20, 40 milhões. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou bater o recorde nessa eleição de pessoa que gastou menos dinheiro, que eu vou mostrar para vocês que o que ganha eleição é movimento, não é dinheiro. Vocês podem saber disso. Mas qual que é o lance? Aquecimento de lista. Network. E abrir capilaridades. Chegar em lugares que dinheiro não chega. Chegar em lugares que gente papuda não chega. Então a eleição é sobre confiança. É sobre achar o interesse das pessoas e é sobre falar, eu posso fazer. Hoje eu encontrei com a liderança de categoria. O presidente atual não fez isso, não fez aquilo. Eu falei assim, então, manda para minha lista que eu vou avaliar. Né? Não posso prometer para você. A gente tem que achar onde está o buraco. As pessoas querem sair prometendo tudo. Seja realista com elas. Elas sabem se você está mentindo ou não. Então o voto, se você quiser trocar a palavra, chama-se confiança. Não precisa preocupar. Sabe o que a gente tem que fazer? Primeira fase de uma pré-campanha é ser falado mal ou bem. Aí alguém fala, mas se falar alguma coisa mal, deixa eu te falar. O Luiz ficou 588 dias preso na República de Curitiba e está em primeiro lugar nas pesquisas. Você entende o que eu estou falando ou não? Não importa se estão falando bem ou mal, deixa as pessoas falarem. Depois leve a mensagem, porque você quer abrir um canal, tem um canal aberto funcionando. Então, quero fazer um compromisso com todos vocês. Nós vamos servir todos os nossos pré-candidatos com a artilharia que a gente tem dentro da legislação. Eu, jurista de formação, tive com o presidente da Ordem dos Advogados Nacional ontem. Foi um grande prazer conhecê-lo. Estou vendo que tem um conselheiro federal aqui também. O Tadeu está aí? Eu te vi de longe. Você está aí, Tadeu. Por Roraima. Grande amigo. Aluno também, né? Eu quero dar só uma dica para vocês. Vocês acham que eu não sou conhecido? Tem 10 milhões de pessoas que me assistem todos os dias, todos os meses, perdão, e eu tenho um problema sério. Em todos, já foi mapeado, em todos os partidos políticos, nos 32 que tem no Brasil, tem aluno meu. Vocês têm que saber disso. Em todos. É verdade ou não? Tá aqui alguém do União. Da onde que você é? Você é da onde? PMDB e aluno. Aqui, você já falou. Agora vamos fazer o ciumeira. Não faz, vai ser pior para você. O ciúme tem que acabar. Vamos falar todo mundo assim, o ciúme tem que acabar. A gente não tem adversário político. Eu sei que eu vou virar de alguém na cabeça dele, é um mundo imaginário, mas eu não vou fazer isso. Ontem eu estava sentado com o André Janones. Sentei com ele e falei assim, amigo, você dá conta de decolar? Aí ele falou assim, dou. Falei, então deixa que eu te empurro. Mas vamos fazer um combinado? Aí ele, qual? Se você não decolar, você me empurra, que eu vou dar conta. Aí ele olhou, então vamos. Santos Cruz possivelmente ia sair pelo Podemos, não sei se vai sair, né? Até um abraço para ele. Ele sofreu um infarto ontem, ou o princípio. Já procurei o Ciro, estou procurando o Luiz, para vocês saberem. Já mandei mensagem para o Messias. Eu vou encontrar com todos eles e falar, aqui não é seu inimigo. Eu posso até atormentar a sua alma no meio do processo. Mas eu não estou contra você, eu estou a fim de ver o Brasil prosperar. Tá? Eu finalizo te falando uma coisa. Você vai lembrar dessas 3 letras, P, P e P. É a piada que vai virar um pesadelo e depois vai virar o progresso do Brasil. Eu ainda sou uma piada, falta 28 dias para a piada acabar. Então, todo mundo vai te noticiar com chacota, todo mundo vai fazer graça com você, é normal. Toda vez que eu fui crescer na vida foi desse jeito. Mas na hora, Edmilson, que a piada acabar, aí começa o pesadelo de pessoas que nunca imaginaram que ia acontecer isso. E na hora que o pesadelo estiver acordando do pesadelo, 1º de janeiro começa o progresso. Tá? O que eu finalizo? A festa tá linda, eu gostaria de dar uma palestra para vocês, mas a política ele não tem que ficar dando palestra. O Hélito já foi em 2 palestras, eu olhei para ele,
e vi ele assim, 3 horas me ouvindo. Eu falei, eu não posso fazer os políticos me esperar 3 horas ouvindo, né? Tem que falar rapidinho para liberar, que tem que votar lá na Câmara, tem que desenrolar a vida. Eu quero falar para vocês que eu estou muito feliz e que ninguém para um homem que não tem medo. Se você é um homem ou uma mulher e não tem medo, ninguém tem poder para parar você. Eu acredito no Brasil porque o Brasil é feito de brasileiro e brasileiro, além de não desistir nunca, ele é insuportável. O brasileiro é um tipo de gente nesse planeta que é criativo, que é empreendedor, que tem um IVP, um índice de viração própria muito alto, que sabe resolver problema e que não vai aceitar nem o ruim, nem o menos ruim. Então, ao meu partido, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu estou fechado com vocês, eu sou servo de vocês. Se às vezes eu passar e não pegar na mão de alguém, eu quero que vocês lembrem. Vocês que ajudam a criar essa badalação com esse negócio de cargo de presidente. Eu continuo sendo um cara simprão, do mesmo jeito. Às vezes eu vou estar com 15 segurança e mais 21 federal, vai ficar parecendo que eu sou ator de Hollywood, mas eu continuo sendo o Pablo. Não fica pegado nisso. Você quer me dar uma bronca, me dê uma bronca. Você quer chegar perto, às vezes na badalação não vai ser possível e a culpa não é minha. Vocês que criam esse negócio, tem uma liturgia nesse cargo de presidente da República. Eu vou respeitar a liturgia, mas eu quero que você não se ofenda pelo caminho, porque fica parecendo que virou um astro de Hollywood. Eu não sou astro de Hollywood. Eu continuo sendo o Pablo Marçal, pai do Lorenzo, pai do Benjamin, do Miguel, da Isabela, esposo da Carol, amigo de uma turma gigante, alguém que não tem nenhum inimigo. Eu posso provar para vocês. Eu já tomei alguns milhões de reais em prejuízo. Eu, sendo jurista por formação, nunca processei uma única pessoa. Você nunca vai achar. Eu já fui processado. Mas vou te contar uma coisa. Você nunca vai achar um processo no meu CPF. É uma coisa que eu quero registrar na lápide. Aí alguém fala, então eu vou te ferrar. Fica à vontade, amigo. Quem prospera não tem tempo para parar, para olhar para sua vida e cuidar do seu problema emocional. Isso é problema seu. Eu não paro de prosperar e o Brasil vai entender isso. A gente vai deixar de ser um país da picuinha. A gente vai ser um país que vai deixar a vitimização de lado. A gente vai ser um país que as pessoas vão prosperar. E me alertaram, para de falar isso. Eu vou falar porque está no meu coração. Até 2032, o Brasil vai se tornar a nação mais próspera da Terra, porque o povo vai realmente prosperar. Tá? E eu tenho muita coisa para falar. Vocês querem fazer alguma pergunta? Alguém quer perguntar? Pergunta aí aleatoriamente. Estou quebrando o protocolo aí, doutor? Não. Você quer fazer uma pergunta? Alguém da imprensa tem alguma pergunta? O microfone aí, por favor. Obrigado. Leva esse aqui mesmo. Vamos aí. Você quer desburocratizar o país? Espera aí. Vamos aqui. Eu gostaria de saber... Fala o nome mais importante do mundo. O seu. Maria Célia Leão. Maria Célia Leão. Qual a pergunta? Eu tenho um blog. E eu queria saber do senhor como é que vai ser o seu trabalho com a educação, que é a base do Brasil. Eu vi que o senhor falou alguma coisa com educação e esporte. Eu gostaria dessa informação. Tá. Educação, trocando uma palavra para não ficar pejorativo, do jeito que é hoje tratar de educação. Educação é instrução, trocando por uma palavra mais profunda é direção. E aí o que acontece? Existem pelo menos 5 pilares do Brasil que não pode ser discutido sozinho. A educação é um delas. É um desses pilares. A educação, a gente colhe resultado a médio e longo prazo. Só que para ter educação, tem que ter saneamento básico. Então tem que falar de infraestrutura. Para ter educação, eu tenho que ter escola, tem que ter creche, então tem que falar de infraestrutura. Então, não tem como falar só de educação se a gente não tiver infra. Para falar de educação, tem que ter uma economia pujante. Senão, as pessoas nem para a escola vão também. Tem vários estados que estão investindo para não ter evasão escolar, e se você não investir na perna da economia, também não tem educação. Então, agora, a coisa mais forte que você vai ouvir sobre educação, a médio e longo prazo. A curto e médio é infraestrutura, saneamento. Agora, a longo prazo, desde a educação infantil, eu sou dono de escola também, tá? Desde a educação infantil, ensinar nutrição, investimento, empreendedorismo. Tem que ensinar isso nas escolas.
A nossa educação, ela é toda formatada nos 3 níveis: infantil, fundamental e ensino médio. E até no segundo grau. Até terminar qualquer curso de faculdade, a nossa educação ela é pautada numa coisa chamada pedagogia. Esse é o ensino brasileiro. Peda é criança, né? É infantil. Pedagogia é ensino para criança. A gente precisa implementar, a partir de 2023, andragogia para ensinar adulto, por sistema representacional, por carga de energia e conteúdo que a pessoa vai usar. E a gente faz o quê? A gente ensina a criança em toda a escala. Hoje, a segunda maior despesa do país é com educação, e eu chamo de despesa porque realmente não está tracionando e o país não está crescendo. A gente ensina nas nossas crianças e adolescentes e adultos apenas a terem uma profissão. A gente tem que ensinar eles a empreenderem e ensinar eles a investirem. Então, esses 3 perfis, os perfis de pessoas que produzem ativamente no país, tem o perfil do desfrutante, que é alguém que já produziu e a gente tem que retribuir com eles. Esses 3 perfis a gente precisa de ensinar desde pequeno. Todos são trabalhadores. Os que quiserem avançar para o empreendedorismo, a gente tem que ensinar desde pequeno. E os que querem se tornar investidores, que é os que investem em empreendedores, eles têm que aprender desde pequeno. O Brasil hoje tem 5% de investidores. Estados Unidos tem 55%. Europa tem 73% da nação. Num país europeu. O que acontece? Isso é problema de direção lá embaixo na base. Então, é um problema simples? Não tem nenhum problema simples. Eu imagino que o Brasil tem 19 mil problemas, pelo menos. Olhando para uma consultoria de empresa que tem 300, 500 problemas, um país continental tem muito problema. Mas a gente precisa, urgente, de implementar a andragogia no ensino, que é ensino para adulto, e colocar essas pequenas bases sobre finanças, sobre empreendedorismo, sobre investimento, sobre nutrição. Tem gente que aprende a comer depois de 30 anos. Na época agora da Covid, a gente viu pessoas aprendendo a lavar a mão pela Voz do Brasil. Não ensinou quando era criança. A gente tem que aprender as coisas na base, tá? Inclusive está sendo votado na Câmara hoje, uma coisa que eu defendo e vou bater firme nisso, é o direito dos pais também poderem educar seus filhos de casa. A gente tem que descentralizar essa tutela gigante do Estado. Tá? Próxima pergunta. Pablo. Obrigado, aqui, Pablo. Viu, pela pergunta. Pablo, oi, aqui. Meu nome é João Anderson. João Anderson. João Anderson Lima. A gente tem uma história parecida, viu, Pablo? Filho de cinco irmãos, sou mais caçula também, dos homens. E assim... Eu sou médico brasileiro, sou formado no exterior. Tenho um grande amigo aí na frente, o Henrique, que sabe da minha história. E assim, o Brasil hoje, Pablo, tem cerca de 20 mil médicos brasileiros formados no exterior, aguardando para revalidar seu diploma. Sim. Em meio à pandemia, o nosso presidente resolveu contratar os médicos veterinários, resolveu adiantar a formatura de muitos estudantes que estavam com carga horária de 75%. E ignorou os médicos brasileiros formados no exterior. O que o senhor, como presidente, pretende fazer enquanto aos médicos formados no exterior? A resposta bem rápida é não ignorar vocês. Que o único problema foi ter sido ignorados, né? São 20 mil. O que você precisa entender? Esse número é muito alto. E eu não sei se vocês têm pessoas que têm a inserção dentro do governo para levar esse problema. Se você tem conexões através de deputados para trazer essa causa. Você acabou de trazer a causa pessoalmente para mim. Prometo não ignorar e criar uma ponte, né, dentro do governo para responder e criar essa conexão para entender o porquê que foi ignorado. Primeira coisa, o porquê foi ignorado. Segundo, como a gente pode potencializar isso. Tá? Então, eu convido você para aproximar da gente para discutir isso. Tá bom? Pablo, meu nome é Marcos Domingos. Eu, como cristão, sei que a nossa nação tem mais de 85% da população cristã. Eu queria saber o seu posicionamento sobre a cristofobia. Qualquer coisa que termina com fobia é um ato individualizado. E quando ele começa a ser coletivo, ele tem que ser combatido com muita veemência. Então... Quando você fala cristofobia numa nação dessa, você falou 85% de cristãos, eu vou discordar que o dado está errado. A gente tem uma nação 60% cristã e 90% muito religiosa. Mas cristianismo é uma coisa diferente de ser religioso. Quando a gente tem uma nação com 85% de cristãos, a gente significa que 85% das pessoas no país perdoam os outros, porque o princípio básico do cristianismo é perdão. Certo? Mas te dando uma visão sobre isso,
A cristofobia, ela é fruto de radicalismo. Ninguém acordou num dia e falou assim, eu sou cristofóbico, para traduzir, alguém que repudia um cristão, né, que tem raiva de cristão. Como que pode ter raiva de um cristão, sendo que o cristão é alguém perdoador? Como pode alguém ter raiva de um cristão se o cristão ele não gosta de ter contenda? Como que pode? Aí eu te falo, tem como. Alguém que se diz cristão, mas é extremista e não aceita os outros, é intolerante. Quanto mais a intolerância crescer, mais cristofobia vai ter. Porque a pessoa pega um rótulo de cristão, mas ela tem um problema. Ela é intolerante. Por exemplo, tem uns políticos famosos, que você conhece, inclusive está governando, que aprendeu a falar um versículo para convencer todo mundo, João 8, batizou no Rio Jordão para agradar não sei quem, e um pastor mandou casar para agradar o eleitorado. Essa é uma verdade. E a galera adota, finge todo mundo que está tudo bem, e eu sei o que está acontecendo. O lifestyle da pessoa está longe de ser cristã, porque se ela é cristã, ela tem tolerância. Eu não quero colocar ninguém contra ninguém, mas tem que saber uma coisa. Um dom divino que o brasileiro carrega é pensar, questionar. Se você é cristão, você é tolerante. Você tolera as pessoas. Quando você é intolerante, você começa a abrir margem para violência. Você começa a abrir margem para a gente ficar extremista no país. E o país não quer saber mais disso. Fechou? Pablo, Wellington Prado, deputado Fala, federal deputado. de Minas Gerais. Eu tenho registrado em cartório um compromisso que 100% das minhas emendas na área da saúde eu destino para o enfrentamento ao câncer. Já destinei mais de 100 milhões, estamos garantindo os 2 primeiros centros de prevenção em Minas Gerais ao câncer. Não existe, hoje não tem uma política de prevenção ao câncer no país. Como presidente da República, os pacientes com câncer podem contar com o seu apoio. Para quê? Para que a gente garanta medicamentos com alta tecnologia que, comprovados, né, ajudam, inclusive, a prolongar até curar, né, o câncer. A gente pode contar com o apoio do Pablo Marçal como presidente para criar um fundo nacional para o enfrentamento ao câncer. Como? Pegar o imposto do cigarro, do tabaco, das bebidas e destinar para esse fundo, né? O que a gente pode contar com o Pablo Marçal como presidente da República para os pacientes com câncer? Tá. O período de presidente hoje é de 4 anos. Você pode contar comigo desde aquele dia que você entrou no camarim lá em Minas. E eu já quero me envolver agora. A gente não precisa divulgar para ninguém por causa do período eleitoral. Você conta comigo como cidadão, como empresário, como pai de família. Eu não vou sair dessa causa. Ok? Segunda coisa. Quando você me falou que tratar o câncer de forma preventiva sai mais barato para o Estado e salva mais gente, você ganhou meu coração com isso. 700 mil pessoas descobrem todos os anos o câncer, só que de forma tardia. Então, como cidadão, como brasileiro, você já pode me envolver, né? Tá aqui, eu estou te provocando publicamente agora. Você tem meu WhatsApp, você pode me provocar que eu já estou com você. Enquanto presidente da República, tudo aquilo que traz estrago para a saúde, nós vamos pegar recurso de lá para antecipar a dor de muita gente. Então, a gente vai, cada ano, diminuir a quantidade de pessoas que têm diagnósticos assim, porque a gente também vai investir lá na educação para as pessoas, desde pequeno, cuidar de alimentação, cuidar do emocional, cuidar. É isso que a gente está aqui. É para cuidar do Brasil. Então, pode contar comigo. As grandes promessas que um político faz, ele faz sem pensar. Então, vou te falar. Nós vamos criar esse fundo juntos. Você é o grande parlamentar hoje do Brasil com essa causa. E a gente vai construir isso junto, porque aonde a gente não tem dinheiro, a gente tem que construir um caixa, gerar uma receita. É assim que funciona. Então, quero a sua experiência, a sua expertise, o coração seu fervendo nisso. Você vai ser um dos líderes dessa frente e pode contar comigo. Na presidência e fora, antes, durante e depois. Tá? Estou comprometido nisso. Pessoal, retomando aqui um pouco... Deixa eu só pega o microfone para você fazer a pergunta. Eu quero mandar um beijo para as 10 mil pessoas que estão assistindo no meu canal do YouTube. Um abraço para vocês, uma salva de palmas. 12.800. 12.800 pessoas assistindo aí. Vocês que ficam assistindo, o Paulo está de brincadeira. Quem está de brincadeira é o pessoal que está tentando governar o país. Eu estou levando isso aqui a sério e nós vamos acabar com a brincadeira deles, tá bom? Fala aí. A questão da terceira idade, nós sabemos que na Europa, você que tem já
um aprendizado muito grande de ver a situação lá, né? Aqui no nosso Brasil nós temos um problema muito sério a respeito disso. Sempre quis fazer uma pergunta a uma pessoa que esteja principalmente em um pleito. Essa é a minha. O que passa na tua cabeça, o que você pretende fazer com a terceira idade do nosso país? Ó, primeira coisa. Pode, ó, salva de palmas para a terceira idade. Tem 3 perfis de brasileiros. O brasileiro que produz, o improdutivo e o desfrutante. Os nossos idosos, eles estão na categoria desfrutantes. Significa, produziram e agora nós temos que retribuir. O que eles fizeram ao longo da vida? Contribuíram com o crescimento desse país e a gente nunca pode olhar para a Previdência, principalmente para os nossos idosos, como alguém que pesa conta. Hoje o governo federal olha dessa forma, não adianta mudar o discurso. É um discurso que todo mundo assim, ó, é um angu que ninguém quer engolir. É o seguinte, os nossos desfrutantes, ou seja, aqueles que precisam desfrutar da melhor idade, nós precisamos ampliar seus direitos, nós precisamos abrir lazer para eles, nós precisamos de zelar deles. Não adianta fazer uma praça de musculação e não pôr alguém para ajudá-los. Eu vi que virou uma moda, né, tipo um desencargo de consciência. Vamos fazer uma pracinha, né, em vários municípios já acontece isso, para você que é idoso malhar, mas não tem um estagiário lá, não tem ninguém de educação física lá. Então você pode contar, a partir de 2023, sempre sensibilizando o Congresso, ô deputado, a maior pergunta que alguém faz para mim, ou é STF, é como que você vai governar com o Congresso. O Congresso é gente, vocês têm que saber disso. A coisa que eu mais amo é gente. Então, gente que dá conta de conectar com gente e sensibilizar gente, consegue o que quiser. O que não consegue é com falta de diálogo. Quem não gosta de gente não governa com o Congresso nunca. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ampliar garantias e retribuir. Se o país prosperar, os idosos sempre vão ganhar. Então, continue torcendo. Eu estou torcendo para esse país, eu estou produzindo por esse país. Então, a gente tem que cuidar do lazer deles, da alimentação deles. A gente tem que cuidar de coisas que são feitas e são panelas sem tampa. Acabei de falar desse caso. Tem lá as academias ao céu aberto, mas está faltando tampa, né? Então, a gente tem que dedicar gente de educação física para fazer estágio nesses lugares para tirar os idosos de casa para eles se exercitarem, com indicação de um profissional. Então, são várias frentes em relação a isso, e eu obrigado a todos os idosos que contribuíram nesse país. E pode contar comigo, porque a honra tem que ser dada para quem construiu esse país. Obrigado por isso. Eu nunca vou olhar para vocês como despesa. Pessoal, seguindo aqui a programação, eu convido agora o nosso futuro presidente Pablo Marçal a assistir o clipe da campanha Agora é 90. Já chegou um novo dia, traga sua energia. Tá na hora de lutar. Quem tem fé e esperança não desiste, não se cansa, nunca deixa de sonhar. Peito aberto, coração forte, o amor é nossa sorte, nosso destino é prosperar. Agora o Brasil precisa de você, agora a gente faz acontecer. Juntos por um país melhor, cantando numa nota só. Agora é 90, 90 é o PROS. Agora é 90, 90 é vencer. Agora é 90, 90 é o Brasil. Agora é 90, 90 é você. É isso aí, pessoal. Agora o Kaká. Subir para cantar, né? Vamos lá, gente. Vamos cantar um pouco também junto aqui o nosso hino, né? O hino do PROS 90. Já chegou. Vem aqui, Pablo, vem. Vem aqui, pessoal. Vem, Sandra, tá na a hora nossa de lutar. presidente do PROS Mulher. Quem tem fé e junta aí, gente. Não desiste, bem-vindos não todos vocês, a Mauri Pinho, nosso vice-presidente.
peito aberto, coração forte. O amor é nossa sorte, nosso destino é prosperar. Agora o Brasil precisa de você. Agora a gente faz acontecer. Aqui a gente consolida. Juntos por um país melhor, cantando ao futuro do futuro. numa nota só. Agora é 90, 90 é o PROS. Agora é 90, 90 é vencer. Agora é 90, 90 é o Brasil. Agora é 90, 90 é você. Todo mundo aí junto. Levanta, gente. Toca mais uma vez. Já chegou um novo dia, traga sua energia. Tá na hora de... Corta aí, rapidinho. Esse momento é o momento que a gente sente vergonha de cantar. Eu queria pra vocês passarem vergonha junto com a gente, pode ser? Canta, agora é 90, moço. Você ficar com vergonha lá fora, quem que vai ter coragem de cantar? Fechou? Vambora. Pode deixar que eu vou conduzindo aqui. Vamos lá. Então, assim, ó, você não sabe cantar, mas você sabe abrir a boca, vai pegando rumo. É igual um veio de água no rio. Vamos lá. Vamos lá, sem vergonha, hein? Vai, põe a música. Cadê? Tem uma mulher boa pra cantar aí, ó. Cadê? Vai lá, cadê alguém? Já chegou um novo dia, traga sua energia. Tá na hora de lutar. Presidente do Prós Mulher. Pablo Marçal. Obrigado à equipe do Pablo. Obrigado a todos. Obrigado ao Arthur, Rubens e Paula. Uma boa noite, gente, a todos. Muito obrigado por sua presença. E rumo à vitória com Pablo Marçal. Rumo ao futuro do futuro.